Graça e paz, gente. Hoje nós vamos finalizar a nossa série de mensagens sobre os 7 pecados e nós fizemos uma temporada muito especial de mensagens. Volta lá no YouTube, assiste se você perdeu alguma das mensagens. E hoje eu quero falar sobre inveja e ira. E quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 16 em diante. Diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E aqui vai uma lista de pecados: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Eu quero começar pela palavra que talvez você não se sinta praticante desse pecado, que é a inveja. Vamos começar porque a inveja ela é muito sutil e até parte da nossa arte, aí, nossa identidade visual foi criar uma identidade para cada pecado, como se aquela linhazinha tão minimalista, tão fininha, quando você olha, na verdade, são ali um emaranhado de arame farpado. Então, é sutil, são coisas da nossa vida que são sutis, mas que, na verdade, elas atrapalham, elas desgastam as nossas relações, elas ferem as pessoas, ferem a gente mesmo. Então, a inveja é a primeira palavra de ordem de hoje, né? Daquilo que nosso coração sente, nossa natureza sente quando nos comparamos ao outro. Se soberba é a gente olhando as pessoas de cima para baixo, a inveja é olhar as pessoas de baixo para cima. Nós olhamos aquilo que nós gostaríamos de ter, nós desejamos aquilo que nós gostaríamos de ser, a aparência, as posses, o carro, o corpo, e o que mais nos falta é identificado como um sentimento aí de cobiça. Eu quero do outro. E não só cobiça de querer, mas a inveja, ela deseja que o outro não tenha. É uma raiva tão grande de que o outro tem aquilo que eu gostaria que ele não tivesse e que eu tivesse acima. Na verdade, o desejo é a troca de lugar. Eu queria estar sendo desejado, né? Uma forma de ganância. A ambição, por exemplo, ela é legítima. Ser uma pessoa que corre atrás das coisas e que quer ser realizado profissionalmente e crescer profissionalmente, isso é muito legítimo. O problema é a ganância.
que quer tudo para si e não quer deixar nada para ninguém. Só eu. Se eu estiver no topo e ninguém na minha altura, eu cheguei aonde eu gostaria de estar. Então, quando eu olho para o outro de baixo para cima, eu estou mostrando que, na verdade, a inveja ela tem uma questão na sua autoimagem, na sua autoestima. Então, eu me sinto pequeno, eu me sinto diminuído, me sinto fraco. Então, eu quero arruinar a sequência, é arruinar o outro, é fazer com que o outro chegue na minha posição de fracasso, de tanto que eu critico, tanto que eu dificulto. E às vezes a inveja ela vem disfarçada mesmo como um feedback. Olha, eu quero te dar um feedback, quero te falar algumas coisas. Na verdade, você quer que aquela pessoa deprima, se entristeça, perca a força. Então a inveja ela é muito mais sutil do que você pode imaginar. A inveja ela não pega nos nossos pontos fracos, mas ela questiona o nosso ponto forte. Tem alguém mais forte do que eu, tem alguém mais sábio do que eu, tem alguém mais bonito do que eu, tem alguém que tem um carro melhor que o meu. E aí eu fico, até no popular tem aquela história do Zeca Pimenteira, né? Ou do Seca Pimenteira, você fica olhando, é o olho gordo, né? E aí a todo tipo de crendice, se você colocar um olho pendurado aí no pingente, isso vai espantar a inveja. Se você colocar uma figuinha pendurada ou atrás da porta, sei lá, eu não sei muito bem dos detalhes, mas isso é para espantar a inveja, né? Na verdade, todos nós somos invejosos. É um pecado muito intocável, a gente não fala sobre ele, a gente não trata ele, a gente nem se depara, né? E também é um pecado que a gente comete ou exercita ele a partir dos nossos pares. É um pecado da proximidade, ou seja, eu invejo pessoas que são como eu. Então, mães invejam mães, médicos invejam médicos, né? Profissionais, pessoas que trabalham no mesmo ambiente, né? Eu não tenho inveja de alguém que não faz parte do meu contexto, alguém no passado. Eu tenho inveja de quem está aqui, quem eu convivo, né? Eu, John, não vou ter inveja de um jogador de futebol, mas eu vou ter inveja de um grande pregador. Quando eu vejo alguém dizendo, eu assisti a pregação do fulano de tal no YouTube, nossa, que maravilhoso, a minha carne dá aquela estremecida, né? A minha natureza começa, o que ele tem que eu não tenho, né? E aí a tendência é dizer assim, esse pregador aí não está com nada, esse pregador aí não sabe teologia como eu sei. Então é uma sutileza na nossa relação com o que o outro tem, né? É um incômodo. E isso você vai ver em toda a história da palavra de Deus, né? Caim que mata Abel, porque ele inveja. Se você for ler lá em Gênesis capítulo 4, diz que o seu rosto ficou desfigurado de tanta raiva. Acho que até é legal a gente ir lá para esse texto aqui, ó. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, você vai ver a conversa que Deus tem com Caim. A palavra de Deus diz aqui, capítulo 4, verso 4. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros entre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. A ideia original do texto é o rosto ficou transtornado ou desfigurado. Por que você ficou tão furioso? Tá? Relacionado, né? Inveja com ira. O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. Olha só essa palavra de Deus para Caim. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você
quem deve dominá-lo. Você é que deve dominá-lo. Então, como é que a gente reage diante da inveja? A gente precisa ter consciência. Primeira coisa, ter consciência de que a gente tem essa tendência. A nossa natureza humana deseja totalmente aquilo que é contrário ao Espírito. E aí, como eu disse, você vai se apropriando, né, dessa sua tendência e ficar mais ligado, e ficar, olha, estou criticando porque, na verdade, eu estou com inveja. Eu estou falando mal, estou fofocando, estou agindo, eu tenho que me analisar, né? Diz o apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Acho que a gente tem que fazer esse processo interno. Quando eu estou falando do outro, às vezes tem mais a ver comigo. Né? Quando Pedro fala de João, Pedro fala mais de Pedro do que de João. Então a inveja é esse pecado sutil. Você vai ver, né? Eu contei aqui a história de Caim e Abel, você vai ver Jacó e Esaú, inveja, um querendo se dar bem acima do outro. Você vai ver José, que foi vítima da inveja dos irmãos. E toda a história, Jesus conta a parábola dos dois filhos ali, né, do pai pródigo, que o filho mais velho, né, o irmão mais velho fala, você deu tudo para ele e não deu nada para mim. É o mesmo sentimento. Quando eu me comparo, é o pecado entre os irmãos. Por isso que é tão recorrente. Eu só contei história de irmão aqui, né? Então, que a gente esteja muito, muito ligado. Agora, para ilustrar esse sentimento, eu queria ler com você o Salmo 73. É um salmo sobre inveja. Interessante, né? Você ter um salmo que deixa claro isso, deixa evidente o sentimento do invejoso. E os salmos têm essa função, né, de catarse, de colocar para fora. Talvez até seja o segundo conselho. Primeiro se conheça, perceba que você é invejoso, confesse que você é invejoso. E o segundo diga, né, fale para Deus, diga, ó Senhor, eu sinto, eu preciso ser tratado, né? Transforme isso numa oração para que Deus te ajude nesse seu pecado. Olha só, então, o Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Diz o verso 8, zombam e falam somente maldades e em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. E aí o texto continua, né? Verso 12 diz, vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Aí há uma reviravolta aqui na história, né? Mas o Asaf, o que escreve esse salmo, está dizendo, eu olhei para a vida dos outros e vi que eles estão melhores do que eu. Esse é o pecado da inveja. Olhar para a vida, parece que naquela época já tinha Instagram, né? Então, qual é a resposta da inveja? A resposta do Evangelho para a inveja é a gratidão, ser grato. A gratidão, ela é um exercício, uma prática que está acima desse jogo
de perversidade, né? Porque você vive, quem é invejoso é capaz de qualquer coisa. Você vive tramando, você vive olhando a vida do outro e querendo mesmo que o outro uma hora se dê mal, né? Ah, ele está bem aqui, ele está viajando, mas ele vai logo lá no seu interior, o que passa na sua mente, na sua natureza, é desejar o mal, desejar, em vez de orar para que o outro permaneça bem e que ele prospere ainda mais. Não, a sua oração para Deus, olha só, que oração não é o que eu digo para Deus, né? É o que eu penso. A oração é aquilo que eu já estou falando em mim com Deus. Então eu estou dizendo, Senhor, eu não sou grato pelo que eu tenho. Eu quero aquilo que o meu vizinho tem. Meu vizinho tem uma esposa toda saudável, bonitona, tem um carro, está viajando para um lugar que eu sempre quis, tem ostentação de restaurantes e eu não tenho. Senhor, Senhor, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, a minha palavra para o contraponto à inveja é a gratidão. Exercitar diariamente. Então, primeiro, eu me conheço. Segundo, eu confesso, transformo num salmo. E terceiro, eu exerço a gratidão. Isso vai te livrando, vai trocando esse sentimento, esse pecado, por uma virtude. A virtude de ser grato por tudo aquilo que você tem. E aí, você corre atrás da vida, dos desafios, sem ficar se comparando. Se compare com você ontem. Se compare e queira ser melhor do que você foi ontem, e não comparando com o outro e querendo ser melhor que os outros. Agora, eu quero falar sobre ira. A ira, ela é totalmente relacionada com a inveja, né? Mas não só. Você pode desenvolver a ira por outros motivos. Eu queria ler, já que nós lemos Gálatas 5, eu quero ler com vocês agora Mateus 5. Jesus falou sobre ira e sobre a palavra dele, que nós vamos meditar agora. Olha só, Mateus 5, 21. Vocês ouviram que foi dito a seus antepassados, não mate. Se cometer adultério, estará sujeito a julgamento. Desculpa, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Olha só o jogo de palavras de Jesus. Então, vocês ouviram que foi não matar. Então, homicídio é não matar. Para Jesus, o negócio é diferente. Olha só, se você irar-se contra alguém, você está sujeito a julgamento. Você pode ir a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, aqui no original idiota, né? Ou racar, né? Essa coisa da raiva, é uma palavra que parece muito com aquele som produzido pela garganta quando você vai cuspir. Racar, essa coisa pesada, né? Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Então, pode ser levado a julgamento, pode ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Então, olha só, você pode ser, assim como a ira progride, né? Você pode também incorrer numa evolução também de julgamento. Você pode ser julgado, você pode ir para o tribunal, você pode ir para o inferno, né? Olha só, a possibilidade é andar no precipício. Você irado, você viver irado, né? Por isso que a palavra de Deus diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não permita que 24 horas passe você irado, porque aquilo vai produzindo em você planos, produzindo em você um mau humor, uma indisposição, e aí a coisa pode perder o controle, né? Então, a própria palavra de Deus vai dizer para a gente que a gente deve se irar, a gente pode se irar, mas não pecar. Ou seja, a ira ela é antessala do homicídio.
né? A ira, e eu não preciso matar fisicamente, eu posso matar na minha cabeça, posso odiar, posso fazer o mal, posso tramar, posso fofocar, é quase que o equivalente, né? Então, o sangue ferver é normal, o problema é quando transborda. Ficar indignado é saudável, mostra que você tem um senso de justiça, mostra que você tem um senso de dignidade. O problema é quando você extrapola, quando você fica sem a razão, quando você perde a cabeça. O apóstolo Tiago diz no capítulo 1, verso 19, que a gente deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ele ainda continua dizendo no verso 20 que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque o homem não tem a medida, ele já vai progredindo para uma vingança, para um sentimento já de destruição, um sentimento de massacrar o outro, de prejudicar o outro, e nunca no mesmo equilíbrio, né? A pessoa me machucou num sentido, eu vou prejudicar no mesmo sentido. Sempre é mais, né? Alguém te deu um tapa, agora você quer dar um murro. E aí a pessoa que recebeu o murro agora te dá um tiro. E aí quem te deu um tiro, agora você vai e corta a cabeça. É sempre maior, né? Não é... O olho por olho seria o equilíbrio, mas nunca é olho por olho, dente por dente. É sempre o olho pelo filho do outro. O outro me machucou, me prejudicou em R$100, eu quero agora que ele sofra o prejuízo de 1.000. Ele me roubou algo, ele me prejudicou em algo, agora eu quero que ele morra. Olha só como é desproporcional a nossa vingança, né? Por isso que a palavra de Deus diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Deixa a vingança com o Senhor. O próprio nome Daniel, né, significa isso. Deus é o meu juiz. Eu confio no que Deus pode fazer, naquilo que Deus vai resolver na minha causa, a meu favor. Eu não tenho que me preocupar com isso. Escute uma coisa, nada que é feito contra você, ou nada que é feito no mundo, na vida, fica impune. Descanse nisso. Não é você que resolve. Nós, claro, temos meios legítimos, a denúncia quando existe caso de abuso, de violência, né? Não estou dizendo para você ficar ali apanhando, não é isso que estou falando. Mas não alimente o seu coração com a ira, porque ela cria raízes de amargura, de ressentimento, e aí você é que fica doente. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13, né, o capítulo do amor, que o amor ele não se ira facilmente. Então ele é longânimo, ele é paciente, ele tudo sofre, tudo crê. A ira, meus irmãos, nos torna juízes. E mais do que juízes, nos torna carrascos. Queremos matar as pessoas, queremos prejudicar as pessoas. E por isso nos tira essa condição de sermos irmãos. A mesa de Jesus é a mesa quando ninguém tem inveja um do outro. Quando ninguém tem raiva um do outro. Todos nós somos irmãos, então não há espaço para palavras distorcidas, não há espaço para mentira, não há espaço para crítica destrutiva, mas somente o amor, a tolerância, a paciência. Então, qual é a solução para a ira? Se a solução para a inveja é a gratidão, a solução para a ira é a mansidão ou o perdão. O perdão é o contrário do que eu alimento na minha mente irada. A mente irada vai dando cada vez mais argumento para eu me vingar, para eu prejudicar o outro, para eu tomar atitudes na minha vida que vá prejudicar ainda mais as pessoas, né? E não é isso, a gente não usa essas armas. Romanos capítulo 12 fala que nós vencemos o mal com o bem. E quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas vivas na cabeça do outro, e o outro fica sem entender. Como é que ele pôde me amar? Como é que ele pôde me perdoar? Como é que ele pôde me tratar com honra, com dignidade, né?
E eu entendo, porque a ira, ela vem de vários intuitos, de vários sentimentos. Então, eu sou humilhado, a ira vai vir. Geralmente, uma pessoa muito iracunda, muito irada, é porque ela viveu uma história muito extensa de humilhações, de desprezo, de rejeição. Então, ela acostumou a ficar irada. E aí, tudo que acontece vira e toma uma proporção maior do que deveria ser, né? E aí administra a vida fazendo o uso da violência, da agressão, das palavras torpes, da humilhação também, porque quem foi humilhado se tornou irado e agora humilha, né? O mal passa por mim e me torna malvado. E agora eu sou aquele que fere as pessoas. Mansidão é o caminho. O espírito pacificador é o caminho. Jesus fala isso, né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Então esse é o caminho do discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você aprende a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. E o que Jesus faz? Ele fala, né, várias vezes sobre isso, sobre perdão, 70 vezes 7. Ele fala, se alguém te ferir a face direita, né? Se alguém te humilhar, essa ideia do tapa de humilhação, você, não é que você fica ali apanhando. O que Jesus está dizendo é que você vai se acostumar, porque a vida é assim. As pessoas vão te humilhar, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão fazer o mal para você. Se acostume no mundo, você vai ter todo tipo de aflição, mas tenha ânimo, porque a vitória de Jesus é superior a tudo isso. O amor é superior a tudo isso. Quando eu estou aperfeiçoado em amor, eu não tenho inveja, eu não tenho espaço para ira, eu tolero, eu sou paciente, né? É claro que existem coisas que não dá para ser paciente, o que é um crime, o que é uma violência contra o vulnerável, né? Tanto é que Jesus derruba lá as mesas no templo, porque estavam fazendo mal para as pessoas, nem era para ele. Quando foi feito algum tipo de violência contra ele, ele aguentou. Ele segurou e venceu no silêncio, venceu com o bem, venceu com as armas do bem. Mas quando se faz algo contra um vulnerável, contra uma criança, contra alguém que está em situação de vulnerabilidade, né? Você se indigna, você busca os seus direitos, né? Os direitos daquele, na verdade, você tenta resolver aquilo. Mas se isso é contra você, você tenta discernir, né? Qual é a melhor arma? É me afastar dessa pessoa? É orar por aquele que me persegue, para que ele se encontre com Cristo? Porque a salvação dele não é parar de me perturbar. Se ele se converter, ele vai ser salvo, ele vai ter o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Então, a gente vive debaixo não da inclinação da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, mas aquilo que o Espírito produz na gente, sem viver essa condição de animal que faz o que dá vontade. Nós vivemos o extrapolar, né? a meta, a transformação, a elevação dos nossos instintos, né? Nós sublimamos, nós somos melhores para que a cada vez o nome de Jesus seja glorificado. Nós melhoramos como gente, nos tornamos pessoas do bem. Não dá para eu, que creio em Jesus, me tornar uma pessoa religiosa só, que frequenta um culto, que tem uma rotina mais espiritualizada, que posta foto de estar lendo a Bíblia ou de participar de uma viagem missionária. Eu tenho que ser transformado. Eu não trato as pessoas como a minha carne quer que eu trate. Eu trato as pessoas com a dignidade, porque Jesus morreu por elas. Jesus ama aquelas pessoas, Jesus ama o meu irmão.
E por isso, numa comunidade, a gente é desafiado, constrangido diariamente na vida ali a amar e aceitar e a tolerar aquele que é diferente. Se é uma questão de preferência, se é uma questão de jeito, se é uma questão de personalidade, se é uma questão de cultura, eu respeito. Eu não quero... Jesus falava isso, né? Se a tua mão direita faz você pecar, corta ela fora. Então, a visão e a reflexão é sempre para dentro. Eu penso sobre mim, eu melhoro a mim. E não, ele não disse, se a mão direita do teu irmão fizer você pecar, corta a mão do teu irmão. Então não sou eu que endireito as pessoas, não sou eu que conserto as pessoas, não sou eu que dou uma lição nas pessoas. Esse senso, ele é de justiça às vezes, né? Ele é disfarçado de uma tirania, de uma religiosidade, de uma hipocrisia que não nos cabe mais. Você que nasceu de novo não vive para isso. Você vive para ser discípulo, para ser amigo de Deus, para ser aperfeiçoado em amor. Para concluir, gente, se você é invejoso, se você não é uma condição, né? Você é invejoso. Você tem que sair da nossa conversa aqui sabendo que você tem isso muito mais comum do que você imagina. Sendo invejoso, então, eu quero te encorajar a agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem. Encorajar você a exercitar a gratidão. Encorajar você a ter uma disposição de mente, de coração diferente. Eu quero te encorajar a focar naquilo que você tem e não naquilo que te falta. Recite como um mantra, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta dele. Tudo que eu preciso é Ele. O apóstolo Paulo fala que em Cristo estão escondidas todas as riquezas, todos os tesouros da vida, de Deus, tudo que é bom está em Cristo. Então, eu foco em Jesus, eu foco naquilo que Deus me deu, eu sou grato, eu não fico olhando para o outro. De repente, você vai ter que aí diminuir a sua frequência no Instagram, parar de seguir algumas pessoas, porque você sabe que ali aquela roleta fica te hipnotizando, te levando a segundo por segundo cobiçar, a desejar, a querer o mal, a todos esses processos pecaminosos, né? Claro que não estou dizendo para você sair do Instagram ou parar com as redes sociais, não. Seja saudável no uso disso, até mais na sua mente, né? Mais internamente do que qualquer outra coisa, né? Para você, se você está seguindo pessoas que promovem, que você olha e que de alguma maneira isso te faz mal a longo prazo, para de seguir, para de fazer isso com a sua mente, para de se massacrar, para de se sabotar. Se isso é um problema, se você é uma pessoa invejosa, crônica e não tinha dado ainda conta disso, comece seu tratamento de exercer a gratidão. Olhar para aquilo que Deus te deu e ser grato, em vez de se sentir vazio, em vez de se sentir sozinho, em vez de sentir que Deus não é por você. Então exercite a gratidão e aí a inveja vai sendo substituída aos pouquinhos. E para você que é irado, para você que é iracundo, a minha oração é que você peça para Deus e que você exercite a paciência, peça por discernimento, peça por mansidão, peça por sabedoria, né? O mundo carece disso, meus irmãos. O mundo carece de cristãos mansos e humildes. O mundo carece de pessoas que sabem lutar com as armas certas. Parar de usar as armas que o mundo te ensinou a usar. Nós usamos o amor, usamos a oração, usamos a generosidade como forma de redenção daquilo que a nossa natureza pecaminosa quer e deseja. A minha oração é que você não pague o mal com o mal, mas que você pague o mal com o bem e dê a outra face e se exercite em andar a segunda milha, a terceira milha, a andar e deixar que Deus resolva todas as outras coisas. Aqueles que têm o reino, que herdam o reino, que nasceram de novo, aqueles que pertencem agora, já pertencem ao reino de Deus, são pessoas que
exercitam e vivem e experimentam a bondade de Deus e o seu jeito de amar. O seu jeito de amar é do jeito de Jesus? Então, que Ele te convença a viver no seu caminho de amor, de bondade, de ternura, de gentileza, de afetos, de oração, de transformar aquilo que é impulso, apetite, em aquilo que Paulo dizia, né? Trazendo todo o pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Todo o sentimento, todo o jeito de lidar com a vida, toda a sabedoria cultural do mundo, da criação que você recebeu do seu pai, da sua mãe, coloque tudo isso aos pés de Jesus. Considere tudo isso menos do que lixo e viva do jeito de Jesus, amando, perdoando, trabalhando mais aqui, né, dentro, se importando mais com as traves dos teus olhos do que com o cisco que está no olho do teu irmão. Que Deus nos abençoe, depois de uma temporada de meditações sobre esses tipos de pecado, que Deus nos ajude a ser aperfeiçoados, a vivermos uma vida de santificação. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre você, te guarde, te dê a paz. Deus te abençoe. Valeu.